Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Leivino Silva e eu venho aqui trazer mais uma palavra poderosa para o seu dia. Você que não é inscrito ainda aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. E eu tenho uma palavra do Senhor para o nosso coração nesse dia de hoje, que se encontra no Evangelho de Lucas, o capítulo o 17, versos 11, que diz assim a palavra do Senhor: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia, e ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Aleluia, glória a Deus. Olha que palavra poderosa para o seu dia. A Bíblia fala que de caminho para Jerusalém passava Jesus. Ou seja, Jesus estava passando em Jerusalém. E ali havia uma aldeia onde havia muitos leprosos. E naquela época a lepra era uma enfermidade, uma doença incurável. Quando alguém estava leproso, ele era tirado da sociedade. Ele era tirado da sua família, ali do aconchego da sua família, e era colocado em um lugar separado da cidade pelo nome de leprosário. Aquelas pessoas viviam ali com outros leprosos, ou seja, só um milagre para aquelas pessoas voltarem novamente para o leito, para o aconchego da sua família. Naquela época, os sacerdotes, eles olhavam a pessoa, examinavam a pessoa, e era eles que davam a ordem para tirar os leprosos dali. E o texto diz que Jesus está a caminho para Jerusalém. E 10 daqueles leprosos, eles se reúnem, eles se juntam, porque às vezes, irmãos, nós nos atraímos com pessoas que estão passando pela mesma dificuldade, que tem os mesmos problemas que nós. Às vezes tem alguém que não consegue entender você, mas se tem alguém que também sofre por uma mesma situação, você vai entender melhor, você vai compreender a dor daquela pessoa. E o texto diz que, interessante, eles avistam Jesus, ou seja, não foi alguém que mostrou para eles, não. Eles veem Jesus de longe e eles começam a gritar, dizendo: mestre, tenha compaixão de nós. Ou seja, eles estão ali porque eles reconheciam a grandeza que era do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles saberiam que Jesus Cristo era a solução. Eles sabiam que Jesus Cristo tinha poder para resolver a situação deles. Ei, querido, eu quero dizer para você nesse dia de hoje, que essa situação que você está enfrentando, essa dificuldade que você está passando, isso não é nada para um Deus que é poderoso. Lá em Lucas capítulo 1, versos 20, vai dizer assim a palavra do Senhor: ei, para Deus nada é impossível. Ou seja, para um Deus altíssimo, poderoso, soberano, nada é impossível. E eles sabiam que a esperança de voltar para sua casa, o desejo de voltar para sua casa viria do Senhor Jesus Cristo. Poderia Jesus fazer um milagre na vida deles e eles serem transformados. O texto diz que eles perseveram gritando: mestre, tem compaixão de nós. Nós lembramos de Zaqueu, nós lembramos do cego Bartimeu também, que quando ele ouve que Jesus passava em Jericó, ele também grita e ele diz: mestre, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia fala que o cego Bartimeu estava sentado no meio do caminho e ele começa a gritar alto a ponto de incomodar
a multidão que seguia Jesus. Só que ele persiste, só que ele não para, só que ele persevera, e ele conseguiu incomodar a multidão, mas conseguiu também atrair o olhar de Jesus para a vida dele, para liberar cura sobre a vida dele. Às vezes nós pedimos com aquilo que ainda nós temos, e nós recebemos aquilo que nós não temos mais. O cego Bartimeu, ele tinha ouvido, ele tinha voz, ele ouvia, ele falava, mas ele não enxergava, e ele usa aquilo que ele tem, que era a voz, e ele consegue de Jesus aquilo que ele não tinha, que era as vistas. Eu não sei o que falta na sua vida, mas não perca a oportunidade de usar aquilo que você ainda tem para receber aquilo que você não tem mais. Talvez você parou agora nesse vídeo e está pensando assim: ai, pastor, o senhor não conhece a minha vida, o senhor não conhece a minha história, eu não tenho mais nada, eu só sei chorar. Ei, aquilo que para você não é quase nada, é o suficiente para que Deus venha realizar um grande milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. A mulher lá, viúva, a Bíblia fala que a viúva vai de encontro a Eliseu, e Eliseu disse: o que você tens em casa? Porque ela vai falar para Eliseu: meu servo, seu servo, meu marido morreu. E ele era servo do Senhor, ele era discípulo do Senhor, ou seja, ele era um grande homem de Deus, e os credores estão batendo na porta, querendo pegar, levar os meus 2 filhos, porque ele deixou uma dívida, e eles querem levar os meus filhos como escravo, como pagamento dessa dívida. Essa mulher não tinha com que pagar, essa mulher não tinha com que arcar, fazer com que aqueles homens pagassem a dívida que seu esposo deixou, porque ela não perdeu só um marido, ela perdeu um provedor, ela perdeu um homem de Deus, ela perdeu um profeta dentro da sua casa. É por isso que ela não bate em portas erradas, mas ela procura a porta aonde encontra o homem que representava Deus na terra, onde Deus tinha intimidade com aquele homem, que era Eliseu. Só que o texto vai dizer, em nome de Jesus, o texto diz que aquela mulher, ela volta, porque Eliseu disse para ela: o que tu tens em casa? Ela vai dizer: eu tenho um pouquinho de azeite na botija. E ele fala: volta lá, fecha a porta, pede vasilhas com seus vizinhos e começa a encher de azeite. E Deus prosperou na vida daquela mulher. Esses homens estão aqui pedindo algo ao Senhor, algo que aos olhos do homem, isso aqui era impossível de acontecer. Eles estão pedindo a Deus uma cura, eles estão pedindo a Deus um milagre, e eles dizem: Jesus, tem misericórdia de nós. De longe, Jesus diz para ele: ide a Jerusalém e mostrai aos sacerdotes. E eles vão a caminho para Jerusalém. Jesus, ele não pegou lama e passou nos olhos daqueles homens para que eles curassem. Jesus não colocou a mão, não curou eles imediatamente, mas Jesus disse: vai, mostra aos sacerdotes. Ou seja, eles não foram curados, mas eles acreditaram que no meio do caminho Jesus poderia fazer um milagre. Eles sabiam do risco que eles estavam correndo, que se eles chegam perante os sacerdotes leprosos novamente, eles colocavam eles novamente no leprosário. Só que eles sabiam que eles estavam sob a direção de uma palavra. E quando nós estamos sob a direção de uma palavra, irmãos, ainda que você não ande por vista, mas você tem que andar por fé. Você tem que acreditar que não vai ser talvez no dia do culto, no momento agora que você está olhando, está assistindo essa live, esse vídeo, mas no meio do caminho Deus vai realizar um milagre na sua vida. No meio do caminho Deus vai fazer aquilo que você tem pedido a Ele nas suas orações, porque nenhuma oração é em vão, nenhuma oração ela volta vazia. O texto diz que eles estão indo para Jerusalém, eles estão indo a ter os sacerdotes para serem examinados por ele, para voltar novamente para o aconchego, para o seu lar, da sua família ali, e no meio do caminho eles são curados. Quando eles chegam lá, eles já estão curados, ou seja, os furúnculos, eles secaram. Imagine um olhando para o outro e dizendo: gente, você está limpo. E o outro olhando também dizendo: você também está limpo.
olha a sua pele, olha como você está. Nós vimos a cura de Naamã, depois do 7º mergulho, o texto fala dizer que a pele de Naamã ficou como a pele de uma criança. Oh meu Deus, eu não sei se você está entendendo. Deus tem uma cura para a sua enfermidade. Deus tem a solução para essa situação que você está passando. Deus tem uma provisão para a tua casa. Aquilo que para muitos é impossível, aquilo que para muitos não tem mais jeito, aquilo que para muitos já acabou, mas Deus está olhando para você e está dizendo: tem vida aí, tem esperança aí, porque a última esperança está em Jesus Cristo de Nazaré. Só que interessante, irmãos, eram 10 leprosos, todos eles foram curados. A Bíblia fala que um voltou para agradecer o Senhor. O texto diz que um dos 10, vendo que foi curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo, e este era samaritano. Olha o poder da gratidão. A gratidão, irmãos, ela gera bênção em nossas vidas. Eram 10 homens, mas um voltou para agradecer. Um voltou para engrandecer o nome do Senhor. Mas ele não voltou de qualquer maneira, não. Ele voltou dando glória a Deus. Ele voltou engrandecendo o nome do Senhor. Ele foi grato à cura que Deus realizou na vida dele. Ele reconheceu que aquilo tudo foi às mãos do Senhor. Ele reconheceu que ele não precisava, talvez, só de uma cura física, mas ele também necessitava de uma cura espiritual. E talvez a cura que Deus vai liberar para a sua vida não é só física, mas é também espiritual. É Deus derramando um refrigério novo no teu coração. É Deus tirando esse pensamento impuro, pensamento de morte, pensamento suicida. É Deus te colocando de pé, é Deus te sustentando e dizendo: abre os seus olhos, porque eu quero te mostrar aquilo que eu já preparei para a tua vida. É Deus te colocando de pé, porque aquele homem reconheceu que não era só uma cura física, mas uma cura espiritual. Oh glórias! O texto vai dizer que ele voltando perguntou, aí Jesus perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Olha o poder da gratidão. Jesus quer que você seja grato a Ele, que você venha agradecer por mais um dia de vida, pelo ar que você respira. Jesus quer que você seja grato a Ele pela vida que Ele te concedeu aqui na terra. A gratidão, irmãos, ela vai gerar bênção em nossas vidas e não vai impedir das bênçãos que Deus tem para ser derramado sobre a sua vida. Eu profetizo que os céus venham abrir ao teu favor. Esse homem sabia que ele deveria receber algo maior do que uma cura. Eu não sei como anda a sua situação, eu não sei como você está enfrentando essa tempestade, mas eu vim aqui como profeta falar para você, através desse vídeo, que Deus tem a solução para o seu problema, que Deus é poderoso para ir de encontro, porque a palavra dele diz assim: deleite também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. No Salmo 50, versos 15, a palavra do Senhor vai dizer: invoca-me a mim no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aqueles homens invocaram o nome de Jesus e um deles voltou para glorificar, para reconhecer a grandeza de Jesus na vida dele. Um voltou porque aquele sabia: eu quero ser totalmente dependente do Senhor. E não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Era alguém estrangeiro, era um samaritano, alguém que era excluído daquela época. Aquele homem provou que mesmo samaritano, mesmo alguém sem ter tanta expectativa, ele voltou para engrandecer o nome do Senhor. Olha para cá, Deus manda dizer para você: o importante não é a forma que o homem te vê, porque as pessoas talvez vão te olhar como alguém improvável, mas Deus te vê como alguém escolhido dele. E Deus, quando escolhe alguém, é porque Ele está mostrando que Ele não erra quando Ele te escolheu. Ele te escolheu no ventre da sua mãe, porque a palavra do Senhor diz lá em Jeremias, Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, seja forte, Jeremias, eu sou contigo, Jeremias, eu estou contigo, não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. O Deus de Israel é contigo
contigo para te livrar dessa situação. O Deus de Israel é poderoso para abrir os céus ao teu favor. E disse Jesus: levanta e vai, a tua fé te salvou. A Bíblia não fala, a tua fé te curou. Não. A Bíblia fala, a tua fé te salvou. Deus não quer só te curar, mas Ele quer liberar salvação para a tua vida. Deus, Ele tem desejo de te dar uma vida eterna. Deus tem desejo de te colocar junto com Ele. Deus quer te levar para a eternidade, porque o objetivo primordial do Evangelho de Cristo não é de te privar, ou seja, de te curar de uma enfermidade breve aqui na terra, mas é de te privar de um tempo de escassez, é de te privar de um tempo de angústia e te levar para você viver um tempo novo na presença dEle. O mesmo Jesus que transformou água em vinho é o mesmo Jesus que tem poder para transformar a sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que você não desista daquilo que Deus te entregou. Ei, não deixa que o inimigo venha atrofiar a tua fé, não deixa que o inimigo venha minar a tua fé, mas persevere em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para você receber todas as nossas notificações. Deus abençoe em nome de Jesus.